o sol de rachar e a menina de olhar. Firme no meio do sertão nordestino, onde o sol castiga a terra sem dó nem piedade, e o vento seco levanta a poeira da caatinga que parece nunca ter fim, nasce a história de uma menina que não era feita do mesmo barro que a maioria. Ela era diferente. Pequena de tamanho, franzina de corpo, mas com um olhar que parecia queimar mais forte que o próprio sol do meio-dia. O sertão não é para qualquer um. É terra de pele rachada, boca seca, de vida que não dá mole. Ali, no rancho humilde onde a menina morava com a mãe e os irmãos, tudo era luta. A luta contra a seca, contra o coronel que apertava o povo feito ferro em brasa, contra o destino, que parecia já escrito no suor e na poeira. Essa menina, chamada Rosa, não era de falar muito. Mas quando abria a boca, era para dizer coisa que deixava qualquer cabra arrepiado. Aprendeu cedo a ser dura, não só pela vida, mas pelo que via ao redor. O sofrimento, a injustiça, a fome. Não tinha espaço para medo no peito dela. Rosa não. Tinha nem 14 anos, mas já andava com a cabeça erguida como quem sabe que vai ter que enfrentar o mundo sozinha. Era magra, de cabelo enrolado que o sol ressecava feito palha, e as mãos marcadas de trabalho. Mas tinha dentro dela uma coragem que fazia os mais velhos da vila ficarem de boca aberta. Naquele sertão castigado, a seca era rainha e tirava até a esperança do povo. A roça quase não dava, o gado minguava e a fome rondava as casas, feito lobisomem em noite de lua cheia. Mas Rosa tinha um brilho diferente, uma força invisível que parecia dizer: eu não vou deixar a vida me derrubar. A mãe dela, Maria, era mulher de fibra. Criava os filhos com o pouco que tinha, enchendo a casa de fé e histórias antigas de coragem e resistência. E foi de Maria que Rosa aprendeu que mesmo no pior dos tempos o povo do sertão nunca se rende. Mas a vida da menina mudou no dia que o cangaço chegou na região. Lampião e seu bando, os cabras mais temidos do Nordeste, chegaram como um vendaval. O cheiro de pólvora e o som dos tiros rasgando o ar espalharam o medo entre o povo. A vila onde Rosa morava ficou em silêncio, com as pessoas se escondendo nas casas, esperando o pior. Mas Rosa, ela ficou no terreiro, olhando de longe aquela figura que todo mundo falava, Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, o homem que o sertão inteiro tremia só de ouvir o nome, enquanto as mulheres choravam e os homens se preparavam para resistir. Rosa sentiu dentro do peito um fogo que não sabia explicar. Não era medo, não era coragem boba. Era como se ela tivesse um encontro marcado com o destino. Dizem que Lampião era homem de olho vivo e presença forte. Quando viu Rosa parada ali, firme, encarando o seu bando, foi como se o tempo tivesse parado. O povo dizia que ninguém, mas ninguém mesmo, tinha essa coragem de olhar Lampião no olho sem tremer. Rosa, com o corpo franzino, mas o olhar de aço, ficou ali firme feito uma pedra na seca, encarando aquele homem que carregava o medo do sertão. O silêncio dominou o terreiro. Só o som distante dos passos do bando cortando o chão duro da caatinga. Foi naquele momento que a história dela começou a mudar. O início de uma luta que ninguém podia prever. O povo, encostado nas portas e janelas, cochichava intrigado. Você viu aquela menina? Que cabra arretada! Não tem medo do rei do cangaço. Se Lampião fica sabendo disso, vai dar problema. Mas Rosa, sem saber do burburinho, sentia o coração pulsar forte. Não de medo, mas de desafio. Lampião, que já tinha visto muita coisa nessa vida, ficou interessado naquela menina. Não era comum um cabra daquela idade, com tão pouca força, encarar ele assim. Virgulino não era só um homem bravo. Era também um sujeito que entendia de respeito e de coragem. Menina, disse ele com voz firme, aproximando-se. Tu sabe o que tá fazendo, olhando assim pra mim? Rosa não desviou o olhar. Sei. Sim, cabra da peste. Eu tô olhando pra você porque o povo precisa de coragem, não de medo. A fala dela cortou o ar quente como faca afiada. Os cabras que acompanhavam Lampião ficaram em silêncio, impressionados. Alguns até se entreolharam, pensando que a menina tinha uma coragem que não se vê todo dia no sertão. Maria, a mãe de Rosa, assistia de longe, com o coração na mão. Ela sabia que aquela ousadia podia trazer perigo, mas também sabia que a menina dela não era mulher para se encolher diante da vida. Foi ali, naquele instante,
que Rosa decidiu que não ia se deixar dobrar, que ia enfrentar o que viesse, fosse Lampião ou qualquer outra coisa que o sertão trouxesse. A noite caiu, e o acampamento do cangaço se armou próximo à vila. O cheiro de pólvora misturava-se com o cheiro de terra seca e suor dos homens. Rosa não conseguia dormir. Sentia o peso do encontro, mas também a chama da coragem que só cresce quando a gente encara o medo de frente. Enquanto a vila tentava voltar ao silêncio, o nome de Rosa já corria de boca em boca. A menina que encarou Lampião e não baixou a cabeça. No sertão, onde o sol e a seca castigam sem piedade, e a vida é um fio frágil que se estica a cada dia, nasceu uma história que logo se tornaria lenda. A história de Rosa, a menina de olhar firme que desafiou o rei do cangaço e mudou para sempre a forma como o povo via o medo e a coragem. O dia que o cangaço veio à aldeia, o sol mal tinha acordado no sertão, e a aldeia onde Rosa vivia já sentia um cheiro estranho no ar. Era cheiro de pólvora misturado com poeira, cheiro de homem armado e de destino batendo na porta. A notícia correu ligeiro. O cangaço estava chegando. Lampião e seu bando eram cabras que o povo respeitava e temia. Para muitos, eram bandidos cruéis. Para outros, eram quase uma lenda viva, como se fossem os justiceiros tortos que o sertão precisava. Mas ninguém sabia ao certo o que esperar daquela visita. Rosa sentiu o coração apertar, mas não de medo. Era uma mistura de curiosidade e um fogo estranho que ela nem sabia explicar direito. As mulheres trancaram as portas. Os homens pegaram seus facões, mas a menina firme ficou ali no terreiro, olhando o caminho por onde o bando devia chegar. E não demorou muito. Lá vinham eles, cabras bravos, com o couro marcado pelo sol, olhos atentos e punhais brilhando. O chão parecia tremer com o trote dos cavalos, e o barulho das armas fazia ecoar até o último canto da caatinga. Lampião vinha na frente, chapéu de couro ajeitado, olhar de fogo. Os outros homens do bando seguiam, atrás como sombras que só aparecem no calor do meio-dia. O sertão inteiro parecia prender a respiração naquele momento. Quando chegaram na vila, o silêncio foi maior que o barulho. Ninguém falou nada. Rosa, no meio daquele povo amedrontado, manteve o olhar firme. Ela sabia que aquele era um momento que podia mudar tudo. Lampião desceu do cavalo com passos firmes, pisando na poeira quente. Parou no meio do terreiro, olhou ao redor, mediu o tamanho do povo, e aí viu Rosa, pequena, mas com um olhar que dizia que não ia fugir. Ele se aproximou dela, com aquele jeito de homem que conhece a dureza da vida e o peso do poder. Menina, chamou, a voz firme e autoritária. Tu sabe onde você tá, né? Aqui é terra de cabra arretado, mas também de lei do mais forte. Rosa não baixou a cabeça. Respondeu firme. Sei sim, cabra da peste. Sei onde tô e sei que não vou me amedrontar. Aqui tem gente que cansa de sofrer, e a coragem é o que resta. Lampião deu um sorriso torto, meio de respeito, meio de surpresa. Não era todo dia que ele via uma menina que encarava assim um homem com a fama que ele tinha. Tá bom, menina, disse. Vamos ver do que se é feita. O bando inteiro ficou em silêncio, observando. Rosa sentiu os olhos de cada cabra cravados nela, como se cada um quisesse medir se aquela menina era fogo ou só fumaça. Mas ela sabia que naquele momento, mais que coragem, precisava mostrar força. Lampião ordenou que os homens montassem acampamento ali perto, mas pediu que Rosa fosse levada até ele. Quero conversar contigo, menina, disse com um olhar que não deixava espaço para recusa. Quando ficaram a sós, Lampião olhou nos olhos dela e falou: Tu tem coragem demais para menina da tua idade. Ou tu és louca, ou és mais do que aparenta. Me conta, o que faz uma cabra assim tão valente nesse sertão de Deus? Rosa respondeu com a voz firme, cheia daquele sotaque que fazia o coração do sertão bater mais forte. Eu sou filha do sol e da seca, cabra. Cresci vendo a dureza da vida. E aprendi que quem não tem coragem, não tem nada. O silêncio se fez de novo, só quebrado pelo canto distante de um sabiá. Lampião então deu um passo para trás, ajeitou o chapéu e disse: Você tem fogo no peito, menina. Mas aqui no sertão, fogo que queima sem controle pode acabar consumindo tudo. Ela sorriu, aquela mistura de desafio e determinação. Prefiro queimar de coragem do que apagar no medo.
E foi assim, naquele encontro de olhares, que o respeito começou a nascer entre os dois. O sertão não via isso todo dia. Uma menina, que com um simples olhar fazia o rei do cangaço repensar suas próprias regras. Naquele dia, o cangaço não só invadiu a aldeia, ele entrou na vida de Rosa, fazendo dela uma parte da história que ninguém poderia esquecer. A coragem, que virou murmúrio no sertão depois daquele encontro inesperado entre Rosa e Lampião. A vila nunca mais foi a mesma. A coragem daquela menina franzina já não era só um segredo guardado entre as paredes do rancho. Tinha virado assunto quente, murmurinho que corria de boca em boca por toda a caatinga. O povo da vila, que antes se encolhia diante do medo dos cabras do cangaço, começou a olhar para Rosa de outro jeito. Uns com admiração, outros com preocupação. Afinal, enfrentar Lampião não era coisa de brincadeira. Era chamar o destino para briga, e no sertão, quem desafia o rei do cangaço pode perder a vida. Mas Rosa, com aquele olhar de fogo que só o sertão sabe forjar, não se deixou abalar. Ela sabia que para mudar a história daquele chão rachado, precisava ser mais forte do que o medo que rondava as noites de lua cheia. Enquanto Lampião e seu bando montavam um acampamento perto da vila, as conversas aumentavam. A menina que enfrentou Lampião. Tu acredita, compadre? Dizem que ele até baixou o chapéu para ela. O povo fala que ela tem mais coragem que muito homem grande por aí. Entre os cabras do cangaço, a reação foi mista. Alguns viam Rosa como uma ameaça, uma cabra que podia mexer com a cabeça dos homens, provocar inquietação no bando e até desestabilizar o reinado do medo que eles mantinham. Outros, porém, admiravam o fogo dela, a valentia que brotava das veias da menina, como se fosse um dom do próprio sertão. O cabra baianinho, um dos mais antigos do bando, resmungava enquanto limpava o punhal. Essa menina é fogo, mas fogo que pode queimar amigo e inimigo. Já o coronel Zé, rapaz forte e calado, achava que Rosa era só uma cabra boba que não sabia o perigo que corria. Ela vai aprender no peito o que é respeito. Aqui não é lugar para menina sonhadora. Mas Rosa não se intimidava. Sabia que tinha chamado a atenção, mas também sabia que não podia recuar. Seu orgulho e sua vontade de mostrar que uma mulher do sertão podia ter mais coragem do que muito homem grande era maior que qualquer ameaça. Nos dias que se seguiram, Lampião começou a observar Rosa de perto. Não só pela coragem, mas pela inteligência e a forma como ela conseguia manter a calma mesmo diante dos cabras mais bravos. Ela falava pouco, mas quando falava, as palavras saíam certeiras como flechas no alvo. Certa tarde, Lampião chamou Rosa para uma conversa privada. No silêncio da caatinga, onde só o vento e o canto dos passarinhos quebravam o silêncio, ele disse: "Menina, teu fogo me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Aqui, no meio desse mundo bruto, tem lugar para quem tem coragem. Mas coragem tem que ser usada com juízo, senão é só tolice que leva à morte." Rosa olhou firme e respondeu: "Eu sei que a vida aqui é dura, cabra, mas prefiro morrer com a cabeça erguida do que viver amedrontada. Aqui no sertão, a gente aprende a não se entregar." O respeito entre os dois cresceu, mas nem todo mundo no bando concordava. Alguns cabras começaram a cochichar que Rosa estava mexendo com a cabeça dos homens, que uma menina assim podia ser perigo e distração. Foi aí que o clima no acampamento começou a mudar. Os homens mais velhos começaram a rondar a menina, olhando de canto, testando sua força e seu juízo. Havia tensão no ar, como se a qualquer momento uma faísca pudesse virar fogo de verdade. Rosa sentia o peso daquele olhar. Sabia que tinha que provar que não era só fogo de palha, que tinha força de verdade para ficar ali, no meio dos cabras mais perigosos do sertão. Num desses dias, durante uma caçada na caatinga, Rosa mostrou que não era só coragem de palavra. Quando um inimigo apareceu de surpresa tentando atacar o acampamento, ela foi a primeira a agir, avisando os cabras e ajudando a montar a defesa. Lampião ficou impressionado com a agilidade e o sangue frio da menina. "Tu não é só fogo, menina, tu é brasa viva", disse ele com aquele sorriso que era meio ameaça, meio elogio. Mas os perigos não vinham só de fora. Dentro do bando, a desconfiança crescia, e Rosa percebeu que estava no meio de um jogo perigoso, onde uma palavra errada poderia significar fim da linha. Apesar disso, a menina não recuou.
Seu olhar firme e seu jeito destemido continuavam a fazer o sertão cochichar. A coragem dela virou um símbolo, uma luzinha no meio da dureza. Enquanto o sol se punha e a caatinga se enchia do canto dos grilos, Rosa sabia que estava só no começo de uma história que ia mexer com o sertão todo. Na caatinga, o jogo virou contra o cangaço, o sol mal despontava no horizonte, e a caatinga já começava a despertar com aquele calor seco que só o sertão sabe aprontar. No acampamento de Lampião, o burburinho dos cabras era de apreensão. Rumores de uma emboscada que andava rondando o caminho do bando. Um jogo sujo armado por coronéis e soldados que não perdiam uma chance de acabar com o cangaço. Rosa, que já tinha provado seu valor e ganhado o respeito de muitos, sentia o cheiro de perigo no ar. Mas ao invés de medo, era fogo que ardia no peito dela. Era hora de mostrar que coragem não era só palavra, era ação, era lutar para valer. O bando se preparava, afiando armas, ajeitando montarias e se preparando para enfrentar o que viesse. Lampião, como sempre, comandava com mão firme, mas dessa vez parecia até um pouco mais tenso, consciente de que o jogo estava mais perigoso que nunca. Naquele dia, o Cabra Zé Pequeno, conhecido por ser rápido no gatilho e mais ligeiro que cobra, chegou correndo com notícia quente. Patrão, tem soldado na cola, armou cerco na vereda do Riachão. Lampião arregalou os olhos, puxou o chapéu de couro e ordenou. Preparem-se que hoje a briga vai ser danada. Rosa, vem comigo. Quero você do meu lado nesse aperreio. Rosa sentiu o coração bater forte, mas não vacilou. Montou no cavalo, com a destreza de quem nasceu para Caatinga, e partiu junto com o bando rumo ao Riachão, onde a emboscada poderia fechar o cerco. O caminho era traiçoeiro, com mato fechado, pedras soltas e aquele silêncio inquietante que só precede a tempestade. De repente, tiros começaram a chiar pelo ar. Era o ataque surpresa dos soldados que tinham armando um cerco esperto esperando pegar o bando de Lampião desprevenido. Os cabras do cangaço revidaram com fúria, mas estavam em desvantagem. Muitos ficaram cercados. Outros caíram feridos no chão ressecado da caatinga. Rosa, no meio da confusão, não pensou duas vezes. Ajoelhou perto de um cabra ferido e, com as mãos trêmulas de tensão, fez o que podia para estancar o sangue e dar coragem ao companheiro. Mas a briga era maior, e Rosa sabia que não podia só cuidar dos outros. Tinha que entrar no fogo da luta. Com o corpo franzino, ela se levantou, pegou um rifle que caiu de um dos cabras e mirou nos soldados que avançavam sem medo de ser atingida. Lampião viu aquilo e sentiu um misto de orgulho e preocupação. Essa menina é arretada mesmo, pensou. Mas não posso deixar que ela se jogue demais, senão vai perder a vida cedo demais. A batalha parecia interminável. O calor do dia parecia transformar em brasa o chão do sertão. Rosa, mesmo cansada, continuava firme, lutando lado a lado com os homens que, pouco a pouco, começaram a reconhecer que aquela menina era mais que coragem. Era resistência. Quando a noite começou a cair, o bando de Lampião conseguiu abrir caminho e fugir da emboscada, mas não sem perdas. Os feridos foram levados para o acampamento improvisado. E Rosa, exausta, sentou na beira do fogo, olhando as estrelas que começavam a brilhar no céu limpo da Caatinga. Lampião se aproximou, sentou ao lado dela e, numa voz mais suave, disse: Você me mostrou hoje que coragem é diferente de bravata. Você tem fogo no peito, menina, e isso ninguém pode tirar de você. Rosa sorriu, cansada, mas satisfeita. Ela sabia que aquela luta era só o começo, e que seu lugar naquele sertão era junto dos cabras que tinham a coragem de enfrentar o destino de peito aberto. Naquela noite, sob o céu estrelado do sertão, a menina que encarou Lampião e enfrentou a Caatinga numa batalha que entrou para a história, sentiu que havia conquistado um espaço que ninguém jamais poderia tirar dela. O cangaço nunca mais. Foi o mesmo sol se escondia devagarzinho atrás dos morros secos do sertão, pintando o céu com cores de fogo e esperança. Na vila onde Rosa cresceu, o vento soprava levando o cheiro da terra quente, da caatinga seca, e junto com ele o murmúrio que só o sertão sabe espalhar, a história da menina que encarou o Lampião e não se curvou. Desde aquela peleja na Caatinga, quando o bando quase se perdeu no aperreio da emboscada,
Rosa não era mais só a menina Francina de antes. Ela tinha virado símbolo, lenda viva do sertão. As histórias sobre ela atravessavam a região como a seca que insiste em castigar. Só que ao invés de trazer sofrimento, traziam coragem, inspiração e uma chama que acendia o coração do povo. A casa simples onde Rosa morava agora recebia visitas. Pessoas chegavam de longe para ouvir de perto os causos daquela menina que, com a força do braço e a coragem no olhar, mexeu com a cabeça de um homem que muitos temiam. Mães puxavam seus filhos pequenos para perto, dizendo baixinho: "Olha, fia, essa aqui é a menina que não teve medo de enfrentar o rei do cangaço." As noites viravam festa na vila. Ao redor do fogo, o povo cantava, ria e relembrava as façanhas daquela menina que desafiou o destino. As mulheres sentiam um orgulho que nunca tinham conhecido antes. Uma prova viva de que, mesmo no sertão onde a vida parecia tão dura, a bravura podia nascer em qualquer canto, até mesmo numa cabra que ninguém dava nada. No acampamento de Lampião, as coisas também não eram mais as mesmas. Virgulino, o rei do cangaço, que era homem de olhar atento e pensamento afiado, passou a enxergar Rosa com outros olhos. Mais que uma menina corajosa, ele via nela uma força diferente, uma resistência que desafiava as próprias leis do sertão. Alguns cabras do bando, ainda presos à ideia antiga de que mulher era para se calar, olhavam torto para Rosa, cochichavam que aquela coragem podia virar problema, que a menina estava mexendo demais com o espírito dos homens, mas Rosa não dava ouvidos. Sabia que a força que carregava vinha do sertão, daquela terra seca que ensinava a gente a resistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Certa noite, depois de um dia de muita luta e trabalho, Rosa se sentou perto do fogo com Lampião. O brilho das chamas iluminava os rostos marcados pelos anos de peleja e suor. Virgulino olhou para ela e falou baixo, como se dividisse um segredo com o vento: "Menina, tu não é igual aos outros. Tem fogo no peito, e isso pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição." Rosa sorriu, meio cansada, mas cheia daquela força que ninguém podia tirar. "Sei, patrão, mas eu prefiro queimar com coragem do que apagar na sombra do medo." Palavras dela cortaram o silêncio como faca afiada. Lampião sentiu naquele momento que a menina não era só coragem, era resistência encarnada, um símbolo do sertão que nunca se entrega. Mas a vida de cangaceiro é dura, e a luta nunca termina. Rosa enfrentou não só os perigos do sertão, mas também as intrigas dentro do bando. Alguns cabras mais velhos tentaram fazer ela se calar, colocando medo com ameaças veladas. Mas a menina, com seu jeito firme, mostrou que não se curva diante de nada. Com o tempo, Rosa ganhou o respeito de muitos, e até daqueles que antes desconfiavam dela. Virou parte da história do cangaço, não só como a menina que desafiou Lampião, mas como um símbolo de força e coragem que o sertão precisava. E assim, a menina que parecia frágil se tornou tempestade, virou lenda, mudou o rumo do cangaço e deixou no sertão um legado que ninguém jamais poderia apagar.